Paz do Senhor Jesus, igreja. Nós estamos em pé e já vamos aproveitar a oportunidade, irmãos, para fazer a leitura de alguns versículos da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 ao versículo 12. Todos dizem amém, Jesus? Hoje à tarde tinha bastante gente aqui. Eu acredito que até um pouco mais do que está aqui agora à noite. E sinto que Deus deu a bênção para os irmãos. Foi um culto de lágrimas na presença do Senhor. Já encontraram o texto sagrado, irmãos? Eu queria fazer algumas observações nesta palavra, já. Diz então o versículo 8: Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficasse como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que as mulheres se não apartem do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Verso 12, presta atenção. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido, de sorte que os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O poder da santificação é muito gostoso. Levante as mãos para cá, diga comigo: Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença, ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Amém. Senta, meus amados. Eu trouxe esse texto para observar algumas perguntas que os irmãos fazem, e vocês já devem ter ouvido. Tem pessoas que questionam assim: isso que vocês pregam está na Bíblia? Alguém já ouviu isso? Tudo que nós pregamos aqui está na Bíblia? Não. Por exemplo, está na Bíblia que os irmãos não podem usar bigode? Não está. E nós pregamos aqui que os irmãos que servem a Deus nesse ministério não devam usar o bigode nem a barba. Não está na Bíblia, mas é um costume. Eu quero falar sobre isso. A igreja tem os seus princípios, a igreja tem os seus costumes, a igreja tem as suas normas, e a igreja tem os bons princípios, os bons costumes. Isso é uma coisa óbvia. Não está na Bíblia. Por exemplo, eu já ouvi uma vez a irmã dizendo assim: vocês dizem que a saia das irmãs é cobrindo o joelho. Onde é que está na Bíblia? Não está na Bíblia. A Bíblia não fala a que comprimento deve as irmãs usar uma saia. Mas nós que servimos a Deus entendemos que a postura de uma mulher que serve a Deus deve ser uma saia cobrindo o joelho. Não é aquela saia arrastando no chão, e nem tampouco uma saia acima do joelho. É o que a gente observa dentro de um padrão cristão. Quem está entendendo, diga amém. Isto faz parte de um princípio doutrinário
que a gente luta para manter isso. Há igrejas por aí que a saia das irmãs sai arrastando no chão. Mas tem umas que a saia arrasta no chão e a abertura da saia vem quase aqui no cós. Adianta ter saiona arrastando no chão e a abertura. Então, nós primamos por um princípio, que é o que nós observamos desde os tempos antigos na vida dos antigos cristãos. Amém? Vocês lembram como é que eram os cristãos de antigamente? Lembra? As mulheres deveriam usar uma manga cobrindo aqui até quase na metade do braço. Tudo bem, se as irmãs quiserem usar, amém, use, é bonito, é decente. Mas eu acho que uma roupa cobrindo pelo menos a metade aqui, ó, do antebraço, já tá bom. Porque tem umas que só tem uma abazinha em cima e quando levanta o braço está fora. Mostra as axilas, tudo. Que não, é um princípio. Não está escrito. Mas a Bíblia diz que a santidade convém aos santos. Amém? Mas vamos ainda falando. Eu quero explorar um pouquinho, para depois nós voltarmos à palavra. Outro princípio da igreja. Vocês podem observar que nenhum irmão aqui na igreja prega sem paletó e muito menos sem gravata. Em alguns momentos é possível você ver o irmão pregar em algum lugar sem paletó, mas dentro de um culto oficial ele não prega sem paletó e sem gravata. Está escrito isso na Bíblia? Não, mas é o bom princípio da igreja. Amém? Outra questão, por exemplo, só para as irmãs entenderem, nós como cristãos primamos por aquele bom costume que as irmãs não devam cortar os seus cabelos e nem tampouco pintá-los. Quem entendeu, diga amém. Agora, eu observo uma coisa, só para o entendimento dos irmãos. Nós havíamos passado por alguns momentos difíceis em questões, observando assim alguns princípios. Por exemplo, as irmãs que tinham cabelo duro, cabelo crespo, não podia passar um produto no cabelo, um alisamento, porque era pecado. Eu olhava isso com um certo cuidado, porque se as irmãs que têm o cabelo liso pode passar um ferro para fazer o cabelo ondular, e principalmente no dia do casamento, as pontas do cabelo, elas têm o cabelo liso, pode. As irmãs que têm o cabelo crespo não pode. Então nós entendemos que o cabelo não pode ser pintado nem cortado. Mas se você quiser enrolar o cabelo, enrola. Se quiser alisar o cabelo, alisa, desde que você faça isso para glória do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou dar outro exemplo. Aqui os irmãos podem perceber, quem é careca mesmo. Mas nós primamos pelo princípio de que uma mulher que tem problema no couro cabeludo e de repente os seus cabelos caíram, a igreja vai dizer: ó, você não pode botar uma peruca. E eu aconselho a não botar uma peruca. Mas se esse for o problema, é melhor uma peruca do que uma irmã sem cabelo. Ou melhor do que a peruca seria fazer um transplante do seu cabelo. Ou um implante, como queira entender. Deu para entender? Todos dizem amém? Ora, se o cabelo para a mulher é honra, que haja, portanto, o cabelo das irmãs. Nós tivemos na África uma das lutas mais pesadas daquelas moças é não ter cabelo. Aqui tem irmãs que têm o cabelo crespo, mas tem cabelo, e lá não tem.
Não tem. Tem irmãs que você olha o casco do couro cabeludo, é aquelas, como se fosse aquelas pimentas do reino, assim, ó, algum lugar. Ai, dá dó, e elas choram. O dia que nós fomos lá, uma delas disse: pastor, eu quero me casar, eu não tenho cabelo, o senhor não pode me dar um cabelo? Eu disse: posso. Quanto custa? Era R$800, vai lá na loja e compra o cabelo. Ela foi, comprou e fez aquele implante. Meu Deus, que alegria. Então o cabelo é alegria. Agora, não estou dizendo que uma irmã deva fazer isso aqui se você tem cabelo. Para que isso? Quem está entendendo, diga amém. Já os homens que são careca, console comigo, que eu também tenho um pouco de careca. Não é pecado, a igreja não opõe isso como pecado para os irmãos, mas nunca vocês vão me ver colocando cabelo, porque eu tenho uma falha, pastor Nelson, pastor Ângelo, porque nós como pastores somos o exemplo diante do rebanho. Imagina o pastor Nelson sem cabelo, aí passou uns 15 dias, ele chega com um cabelão bonito. O que você fez? Um implante. Talvez para a sua autoestima é uma coisa boa, mas para a igreja não vai soar uma coisa boa. Quem está entendendo, diga amém. Então eu não vejo isso como pecado, nós já tratamos disso na reunião, mas também não aconselhamos a pessoa fazer aí de qualquer forma. Agora, quantas irmãs, como cabelo de véu, nós somos a favor de que toda irmã deva ter o seu cabelo como véu para servir ao Senhor Jesus. Eu estou vendo que muitos irmãos não deram glória a Deus. Eu não sei se é o pano que está na boca ou se é a boca que está no pano, mas é hora de glorificar a Deus. O que eu li para vocês? Alguém entendeu a leitura? Vamos tentar ver se a gente traz a leitura à tona. O verso 8: digo, porém, ao solteiro, Paulo dando conselho aos solteiros, dizendo: é bom que vocês não casem, se vocês puderem, viva como eu vivo. Eu sou solteiro, convido os demais para ser solteiros, as demais para ser solteiras como eu sou. Aí no verso 9 ele dá a ideia: mas se não pode conter-se pelo impulso da sua carne, pelos desejos da sua carne, se não pode conter, casem-se. É melhor casar do que adulterar. Ninguém dá glória a Deus, não. Por isso é que a Bíblia diz que cada um tem sua esposa e cada esposa tem o seu marido. É melhor casar do que abrasar-se ou adulterar, ou a prática do pecado. Agora verso 10. Presta atenção no que nós estamos falando, para você entender o que nós estamos transmitindo. Todavia, o verso 10, todavia aos casados, mando o quê? Não entendi. Não, eu não vou continuar, se alguém não abrir a boca e falar, mando, não eu, não sou eu que estou mandando, quem está mandando é o Senhor. O que o Senhor está mandando, Paulo? Que a mulher não se aparte do marido. Casamento é uma aliança eterna. Está vendo? Vocês estão percebendo por que a moça e o rapaz devem esperar no Senhor? Que uma vez casado é casado. Olha o versículo 11. Se porém apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido. A alternativa é: se quer separar, tudo bem, pode separar, mas para viver com outro homem ou viver com a outra mulher, não. A única alternativa é: volta para sua esposa, volta para seu marido. É isso mesmo?
Agora o que diz o verso 12? Mas aos outros digo, eu. Não, termina, me ajuda. Mas aos outros digo eu. Não, Senhor. O que Paulo está dizendo? Eu sou servo de Cristo, tenho a autoridade do Senhor, eu posso determinar alguns princípios, como doutrina, como mandamento, como bons costumes. Ele está dizendo, eu, Paulo, não é o Senhor que está falando. Quem está falando aqui sou eu, Paulo. Mas eu sou servo de Deus, por isso que eu estou falando. Vocês estão entendendo a diferença? Uma é a decisão do Senhor e a outra é a decisão de um Paulo que está nos pés do Salvador Jesus. Quem entendeu, diga amém. Aí você vai dizer, mas pastor, Paulo não ia falar isso sem a permissão do Senhor. Perfeitamente, ele falou porque tinha o Espírito do Senhor. Eu acredito que todos nós que estamos aqui para conservar os bons princípios da igreja, não estamos falando aqui de nós, estamos falando na condição de servos do Senhor. Eu não estou fazendo nada para o meu bem-estar, nem tampouco de vocês. Eu não estou criando doutrinas como empecilho da vida de ninguém. O ministério senta junto com os pastores e faz as colocações que acha por bem, depois de discutir, dizendo, esse princípio é o que nós podemos adotar. Eu falei aqui, por exemplo, do bigode. O irmão que tem bigode vai para o inferno? Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas a igreja não aceita como princípio. Só teve um irmão que deu glória a Deus. Alguém pode dar glória a Deus? Como princípio. Mas vamos prosseguindo. O que Paulo vai dizer? Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, você é crente, tem mulher descrente, e ela consente em viver com você, coabitar com você, não deixe. Não deixe, ela é sua esposa. Paulo está falando, eu estou dando um conselho para vocês como servo do Senhor. Dá para entender isso, irmão? E ele vai prosseguindo no versículo 13. Se alguma irmã, alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não é para deixar. Ele é seu marido. Aí no verso 14, porque o marido crente é santificado pela mulher. Eu acho isso fantástico. O marido deita com a mulher é crente e o marido não é. Ambos deitam para a sua vida íntima conjugal. O filho que nasce de ambos os lados, um crente e outro não crente, o filho é santificado porque a mulher é santa, mulher de Deus. Deus considera isso. Se o marido é crente e a mulher não é, ela é santificada pelo marido. Bonito, isso é coisa linda. Paulo estava no Espírito falando isso. Não era Deus, era Paulo. Mas Deus estava na vida de Paulo. Alguém chega a dizer, pastor, o senhor não acha que é uma audácia de vocês quererem imitar Paulo? Não, porque eu tenho a palavra. Você crê na minha oração, Jesus cura. Você crê nos dons, Jesus manifesta. Você não crê na palavra para a nossa santificação? Segura aí que você vai ouvir ainda mais coisa aqui nesta noite. Amém? O marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os filhos seriam imundos se ambos fossem ímpios. Mas como um é crente e outro não é, o filho é santo.
eu quero lembrar, minha irmã, que teu filho, nascido de um homem, seu marido, não crente, beberrão, cachaceiro, adúltero, fica sabendo que o filho que nascer do teu ventre é santo do Senhor. Pode dar glória a Deus. Aí o versículo 6, olha o que Paulo vai falar no verso 6. Digo, porém, isto. Eu vou ler o versículo 5 para vocês entenderem o 6. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. Depois ajuntai-vos um ao outro, para que Satanás não tente pela vossa fraqueza. Paulo está dizendo o seguinte: quando for para aplicar suas vidas, marido e mulher, em oração, jejum, combinam um com o outro. Olha, hoje é dia de santificação, hoje é dia de entrega ao Senhor, nós não vamos ter intimidade na carne. Partiu daí, está tudo certo? Está certo. Então, ambos passam afastado de uma vida conjugal, até que aquele ato seja entregue nas mãos do Senhor. Pode dar glória a Deus, irmão. Agora, olha o que Paulo está falando. Depois disso, olha o que Paulo está falando no verso 6. Digo, porém, isso como por mandamento, e não como por permissão. Aqui na minha Bíblia diz: digo, porém, isto como por permissão. O Senhor está permitindo eu falar isso. Isto não é mandamento. Oh, meu Deus, que pena, que pena, que pena, que falta o Espírito Santo de Deus manifestar em nós. Paulo está dizendo assim, ó: eu falo como servo de Deus. Ele botou na minha boca para falar. Não é mandamento, é permissão. Ele permitiu. Eu estou falando como servo do Senhor. Tem pessoas, meus amados, que quando se trata do seu bel prazer, aí ele pergunta: está na Bíblia? Eu só aceito o que está na Bíblia. Então você vai ficar fora da Bíblia. Você tem que aceitar aquilo que assim diz o Senhor. Você já leu a história de um homem chamado Jonadab, filho de Recabe? Alguém já leu a história? Não? Deixa eu ver se tem alguém que já leu. É por isso que vocês não entendem. Não lê? Quem não lê, não entende. Não está escrito? Quem lê, entende. Aleluia. Jonadab, meus amados, filho de Recabe, ele, portanto, era dos recabitas. Ele era considerado um pai para aqueles moços. E Jonadab deu mandamento para eles. Jonadab deu mandamento. Vamos lá, no capítulo 50 aí. Não é 50, é 35 do livro de Jeremias. Jeremias não é nem, é 35, exatamente. Obediência dos recabitas é dada em Judá como exemplo. Vamos lá? Eu vou ler o verso primeiro. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, leva-os à casa do Senhor, em uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Quem está falando? Quem está falando aqui? É o Senhor a quem? A Jeremias. O que o Senhor falou com Jeremias? Pega os filhos de Recabe, são os criados
Jonadab e leva lá na casa do Senhor, e leva eles na recâmara, lugar, e dá para eles vinho para beber, o Senhor falando com eles. Presta atenção. O verso 4: e os levei à casa do Senhor, à recâmara do filho de Amã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara do Maséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taça cheia de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Nós poderíamos ir mais longe, mas o tempo não permite. Verso 8: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Versículo 14, eu estou pulando para ganhar tempo. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai Jonadab. A mim, porém, que eu vos tenho falado, vós madrugando falando, vós não me ouviste, diz o Senhor. O Senhor está tomando os filhos de Jonadab para falar com Jeremias. Verso 15: e vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, dizendo: convertei-vos agora cada um no seu caminho, e fazei boas vossas ações, e não sigais os outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e os vossos pais. Mas não inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedeceste a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardam o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e todos os seus moradores em Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram. Clamei e eles não me responderam. Mas agora vem o recado. Olha o recado, verso 18: e a casa de Recabita, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias, diz o Senhor. Meus irmãos, era comum os profetas e outros tomarem vinho. Isso não era pecado. Não era pecado também morar em casa. Mas Jonadab disse: vocês não podem morar em casa. Eles viviam como nômades. E outras coisas que Jonadab colocou como princípio. Aí o Senhor queria mostrar para Jeremias e aquele povo que os filhos de Recabe eram muito mais obedientes do que aqueles que eram chamados filhos do Senhor, filhos de Deus, filhos de Judá. O Senhor disse assim: ó, eu mandei profeta,
eu dei lei, eu enviei os meus servos de dia e de noite falando, ninguém deu ouvido. Vocês perceberam que os filhos de Recabe são obedientes, não bebeu vinho, não mora em casa, não faz nada, senão aquilo que seu pai Jonadab falou? Pois eu vos digo que não vai faltar lugar na casa de Deus para os filhos de Jonadab. Tem gente que acha que obedecer a Deus é viver restritamente o que está escrito. Amém? A palavra tem que se cumprir. Mas há certos princípios que são normativas. Você quer um exemplo? Aqui, homem senta à esquerda, a minha esquerda, e mulher à minha direita. Isso é norma. Isso é um princípio. Mas alguém chega aqui e diz, pastor, eu vou sentar onde eu quero. Negativo, rapaz, aqui tem ordem. Isso aqui não é casa de Maria, não. Tem ordem. A ordem é para ser obedecida, para o bem-estar de uma comunidade. Você sabe o que quer dizer a palavra doutrina? Alguém sabe o que quer dizer a palavra doutrina? É um conjunto de medidas que serve para normatizar um povo, uma comunidade, um grupo, certos princípios. É isso que se chama doutrina. A Igreja Católica tem sua doutrina, a Igreja Espírita tem sua doutrina, o partido político tem sua doutrina, e a Igreja do Senhor tem a sua doutrina. E ela é para ser obedecida. Aí tem gente que diz assim, isso é costume de homem. Entenda como você quiser entender. Entenda como você quiser entender. Mas nós procuramos viver o que diz a palavra do Senhor. Não estamos inventando absolutamente nada como um fardo pesado. Vamos viver servindo a Deus. Uma irmã ligou para mim e disse, pastor, eu posso trabalhar de calça comprida? Eu disse, não. Mas por quê? Porque se você trabalhar de calça comprida, pode vir para a igreja também de calça comprida. Qual é a diferença para o Senhor? Estar no seu trabalho de calça comprida, ou estar na igreja, ou estar na sua casa? Diferença. Pensa um pouquinho. Quem tem certeza que Jesus só vai vir quando nós estivermos na igreja? Levanta a mão. Ninguém. Então por que nós devemos estar preparados só aqui na igreja? Aí na igreja você me vê de paletó, de gravata. Aí na igreja você vê as irmãs com penteado, cabelo, uma roupa bonita. Aí quando passa na rua, andando na calçada, você olha isso. Peraí, essa irmã não é aquela que estava. E agora por que ela está de short? Engraçado. Aquele não é o pastor? Olha ele lá de shortão andando. Aí na igreja, paletó e gravata. Meu irmão, vamos ser fiéis e firmes ao Senhor. Você tem que ter consciência de que você é cristão. Se você não tem consciência, meu irmão, faz o que você quiser. Quem manda no teu nariz é você. Agora a igreja, você não pode pertencer, congregar, comunhão com a igreja, que se você faz o que você quer. A sua vida é sua lá fora, mas para servir a Deus, você tem que andar de acordo com o princípio. Amém? É isto que se chama doutrina. São princípios da Bíblia, princípios estabelecidos como ordem para normatizar a nossa vida. Amém? Você imagina se numa cidade não tivesse lei? Você pega uma avenida dessa e você anda, ora para a esquerda e ora para a direita. Você tem ideia como é que seria? Não, aqui não tem lei. Eu ando na esquerda, eu ando na direita, eu passo com o sinal fechado, vermelho, amarelo. Para mim isso não faz diferença. Você seria uma desgraça no trânsito. Aliás, você seria uma tragédia na próxima esquina.
Por isso a ordem tem que ser cumprida. Vamos obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Amém? Deus abençoe a todos. Quando alguém te perguntar, está na Bíblia? Aí você pergunta, o que você quer saber? Você tem que ter uma palavra certa para o hipócrita. Esse tipo de pessoa são hipócritas, são fariseus. Eles querem justificar o que eles são. Tá bom? Quem entendeu, diga amém. Eu fiz questão de trazer essa palavra hoje para orientar alguns irmãos que ficam. É hora de nós botarmos o pé no chão e sair daqui com a cabeça erguida diante do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé e palma para o Senhor Jesus.